Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, reunidos através desse meio de comunicação que hoje nós temos que usar, estamos usando para que nós possamos estar compartilhando a palavra de Deus. E nesta noite, meu querido, neste dia, neste domingo, nós celebramos a Páscoa, celebramos o domingo de Páscoa. E trazemos à memória que Cristo ressuscitou. E para mim, meu querido, ressurreição é sinônimo de vitória. Tenho certeza que essa Páscoa há de simbolizar para mim, há de trazer para mim e para você, há de significar para mim e para você vitória, em nome de Jesus. Mas eu quero ter a liberdade de nesta noite, não compartilhar neste dia, como eu disse, neste domingo de Páscoa, não compartilhar nada relacionado a isso com você. Eu quero deixar bem claro que existe uma preocupação do meu coração com relação a algumas coisas que eu tenho visto que tem acontecido com a igreja, com a família, e que é necessário que eu compartilhe com você. Deus tem me incomodado, Deus tem falado ao meu coração e eu quero compartilhar isso com você. Eu vejo que o papel da igreja, meu querido, é trazer para a comunidade, é trazer para as pessoas, é ir de encontro às necessidades que as pessoas têm, que as famílias têm, que homens e mulheres possuem. Esse é o papel principal da igreja. E é isso que eu quero fazer nessa noite. Eu espero que você compreenda, eu espero que você entenda, e eu espero que em nome de Jesus, tudo que for dito aqui, seja para o seu crescimento, seja para que eu e você venhamos a realmente crescer, nos esclarecer e estarmos atentos a tanta coisa que tem acontecido. Sabe, eu acredito, meu querido, que eu tenho a esperança que depois de tudo isso que tem acontecido, depois de toda essa crise, depois de tudo isso que nós temos passado, depois de tudo isso que tem nos envolvido, eu acredito que nós voltaremos melhores. Eu e você voltaremos melhores. Acredito que voltaremos melhores cristãos. Acredito que voltaremos melhores cidadãos, melhores pastores, igrejas melhores. Eu acho que tudo isso há de contribuir, toda essa situação que nós temos passado, há de contribuir para que eu e você venhamos a retornar, a voltar de uma forma diferente, de uma forma melhor. Há de contribuir para isso. Eu tenho fé, eu tenho esperança com relação a isso. Eu tenho esperança que com relação a tantos problemas, eu tenho a fé que com relação a tantas situações adversas, há de ser deixado um legado positivo para a sociedade. Há de ser deixado um legado positivo para a sociedade. Para mim e para você que estamos inseridos no contexto de sociedade. Em contrapartida, e é necessário que nós venhamos a falar a respeito disso, em contrapartida, é óbvio que situações negativas também vão ser geradas. Sentimentos, aborrecimentos, enfim, coisas negativas também vão ser geradas, já estão sendo geradas diante de toda essa situação que eu e você vivemos. Diante de toda essa incerteza que eu e você vivemos. Meu querido, o que mais me preocupa, e é por isso que eu quero compartilhar isso com você nesta noite, é por isso que eu peço peço licença para compartilhar isso com você nesta noite. O que mais me preocupa é que em meio a tantas situações, sejam elas positivas, sejam elas negativas, é que em meio a tanta coisa que tem acontecido,
As famílias têm ficado elas têm ficado expostas a tudo isso. A minha família, a tua família tem ficado exposto a tudo o que tem acontecido. Isso é uma realidade. Quer você queira ou não, as nossas famílias, o nosso contexto familiar tem ficado exposto a tudo o que tem acontecido. Seja coisas boas, sejam coisas positivas ou sejam coisas negativas, a minha família, a tua família, a minha esposa, a tua esposa, o teu marido, os maridos, os filhos, eles têm ficado expostos a tudo aquilo que tem acontecido. A família tem ficado exposta. Sabe? E é normal, eu entendo que é normal que no meio de uma trajetória a qual as nossas famílias estavam seguindo, estavam vivendo, é comum que no meio dessa trajetória, quando tudo muda, nós perdermos alguns controles. Porque afinal de contas, meu querido, se existe algo que o homem, principalmente o homem, ele gosta, se existe algo que o homem o satisfaz, é quando ele tem o controle da situação. É quando ele consegue controlar e ter a perspectiva da situação. Isso é satisfatório para o homem. Obviamente que não só para o homem, mas principalmente para o homem. Isso o traz prazer, isso o traz tranquilidade. E diante de tudo que tem acontecido, nós perdemos isso. E as nossas famílias estão sendo afetadas por isso. As nossas famílias têm sido alvo de tudo isso. Eu me lembro, e quero compartilhar com você, que eu tive um período que eu fui demitido da empresa onde eu estava. E para mim, eu estava nessa empresa há um bom tempo. E para mim ficar em casa, me acostumar com aquele período que eu tive que ficar em casa, porque afinal de contas, isso não fazia parte do meu cotidiano. Eu me lembro que aquele período que eu tive que ficar em casa, passar mais tempo com a minha esposa, foi realmente um período extremamente complicado, difícil, tanto para mim quanto para ela. Um período em que nós tivemos desavenças e aí por diante. Mas que depois que passou-se uma fase, em torno aí de um mês aproximadamente, nós conseguimos trabalhar tudo aquilo. E aí as coisas começaram a seguir o seu cotidiano normal. Sabe, meu querido, de repente, as famílias, as mulheres, os homens, elas estão se vendo assoladas por situações nunca vividas. Situações que nunca eu e você vimos, que nunca eu e você presenciamos. Nem os mais velhos presenciaram, viram determinadas coisas que estão acontecendo hoje comigo e com você. Principalmente aqui no nosso país. Nós não estávamos acostumados com muitas coisas. Muitas coisas não fazem parte do nosso dia a dia. Não fazem parte do nosso cotidiano. Nós não estamos acostumados com muitas coisas que nós fomos assolados de uma hora para outra. De repente, fomos assolados por essas coisas. De repente, meu querido, tivemos que entrar em quarentena, isolamento social. De repente tivemos que, nos trancar dentro das nossas casas. De repente, tudo ficou fechado. Comércio fechado, shopping fechado. Nós que tínhamos costume muitas vezes de irmos ao comércio, de irmos ao shopping, de levarmos os nossos filhos para passear e assim por diante, nos deparamos com uma situação onde tudo está fechado. Algo nunca visto antes por mim e por você.
ficamos impedidos de trabalhar. Se há um prazer, se há algo que muitas vezes conforta o coração do homem, conforta o coração de uma mulher, é o fato de trabalhar, de se sentir útil. De repente, ela não tem, ele não tem mais o direito de sair a trabalhar. Igrejas fechadas, clubes fechados, praias interditadas. Nós, brasileiros, homens e mulheres, gostamos, né? Temos o prazer de nos finais de semana nos reunirmos, irmos à praia, estarmos com a família. De repente, todas essas coisas nos foram tiradas. De repente, nós vemos diante de um quadro em que nós não podemos mais ter acesso a essas coisas. Até estamos impedidos de nos aproximarmos daqueles que nós nos amamos, daqueles que nós gostamos, e impedidos de nos aproximar daqueles que nós, sabe, temos a vontade de beijar, de acariciar, de estar juntos. Netos, filhos, e aí por diante. Um pai, mãe, e aí por diante. Tudo isso, meu querido, todo esse quadro, toda essa circunstância, tudo isso que tem assolado as nossas vidas, tem trazido medo, tem trazido insegurança, tem trazido dúvidas, desespero. Nós não conseguimos prevenir, nós não conseguimos prever absolutamente nada do que vai acontecer. Absolutamente nada do que vai acontecer. E como eu disse aqui, é confortável para mim e para você, é confortável para o homem quando ele consegue, quando ele tem pelo menos uma prévia daquilo que vai acontecer. Isso traz para o homem, traz para a família, traz para a mulher uma certa segurança. Hoje não temos mais. Hoje não temos mais. Diante de tudo aquilo que tem acontecido. Homens e mulheres, filhos, famílias completas, confinadas. Uma situação extremamente atípica. E detalhe, meu querido, estamos confinados, estamos dentro das nossas casas, juntos, com os filhos, juntos, marido, junto com a mulher, mas nós não estamos passando um período de férias. Não é isso que tem acontecido. Você sabe por quê? Porque estamos juntos, estamos confinados, mas o que rodeia tudo isso são sentimentos e situações extremamente negativas. Como eu acabei de citar, incertezas, medos, inseguranças. Não temos um clima de férias. Não estamos reunidos dentro das nossas casas e passando um clima de férias, sabe? Curtindo um momento agradável, descontraído. Não. Não. Estamos dentro das nossas casas, confinados, de uma forma extremamente atípica, coisa que nós não estávamos acostumados, não tendo o direito de fazer as coisas que nós tínhamos prazer em fazer, e ainda por cima de tudo isso, e ainda paralelo a tudo isso, estamos, sabe, rodeados de sentimentos, de situações que nos traz a insegurança, as incertezas, o medo. Eu estava conversando com o meu filho e ele disse para mim que ele ouviu um estudo feito na China, extremamente preocupante, que após o período de quarentena, o índice de separações, o índice de fim de casamentos na China aumentou drasticamente. Aumentou de uma forma absurda. A partir do momento que acabou-se a quarentena,
as pessoas começaram a procurar muito a justiça para botarem fim no casamento, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos. E isso, meu querido, nos preocupa. Isso nos preocupa, porque estamos vivendo essa situação. Estamos vivendo toda essa situação. E o que me preocupa, e o que eu quero compartilhar com você, e o que eu quero que os meus olhos sejam abertos, assim como o seu, é que, diante de tudo isso, diante de toda essa situação que nós vivemos, as nossas famílias correm riscos. A minha família corre risco. A tua família corre risco. As nossas famílias correm riscos. Os nossos casamentos correm riscos. Nesta noite aqui, meu querido, eu não estou aqui querendo, apavorar. Eu não estou querendo aqui trazer e nem criar nenhum ambiente de medo. Não é nada disso. Mas é simplesmente algo para que nós possamos nos atentar diante daquilo que nós estamos vivendo, para que nós venhamos a cultivar aquilo que há de mais precioso para mim e para você. Aquilo que há de mais precioso para a sociedade, que é a família. Que é a família. Por isso que eu me fiz no direito, meu querido, de não falar a respeito de Páscoa, mas falar a respeito disso, porque isso tem afligido o meu coração. Sabe, a China passou por isso. E nós estamos vivendo o mesmo quadro. O mundo está vivendo o mesmo quadro. Eu queria ler um versículo com vocês que está em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 11. A Bíblia diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu querido, eu vejo que eu e você não devemos temer a ação do nosso inimigo. Não devemos temer aquilo pelo qual ele possa nos causar. Mas também não podemos subestimá-lo. E nesta noite, é justamente por causa disso que nós estamos aqui. Para não o subestimarmos. Para agirmos. Para conservarmos o bem maior que existe, que são as nossas famílias. São os nossos filhos. São os nossos casamentos. Eu tenho ouvido muitas pessoas, tenho conversado com casais e tenho visto que o casamento começou a ficar em jogo. Os relacionamentos começaram a ficar em jogo diante de todo esse quadro que temos vivido. Os relacionamentos começaram a ficar em jogo. Sabe, ouvimos até brincadeiras, piadas a respeito do fato da mulher ficar, do homem ficar muito em casa, e aí por diante. Mas é interessante, meu querido, que tudo isso é muito sério. Tudo isso é muito sério. Eu vejo, acredito, que essa situação que vivemos é um momento para nós nos aproximarmos. É um momento para que eu e você possamos ficar mais juntos. Mas, como eu acabei de ler aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, nós temos um inimigo e esse inimigo trabalha de uma forma astuta, de uma forma inteligente, para usar determinadas situações para minar justamente o bem maior que é a família. E eu vejo que ele se aproveitando disso. Eu vejo que ele se aproveitando desses momentos onde nós estamos muito juntos, onde nós estamos vivendo dias após dias juntos, onde tudo saiu fora do nosso controle, onde estamos mais cobertos de incertezas do que certezas. Eu vejo que ele, olhando para tudo isso, examinando tudo isso, ele começou a usar isso para justamente minar casamentos, relacionamentos, trazendo conflito, trazendo ofensas, trazendo desconfianças e aí por diante.
Sabe, a somatória de todos esses sentimentos negativos que tem nos afligido, a somatória das incertezas, a somatória da insegurança, a somatória, sabe, do medo, a somatória de todas essas coisas, mas a falta de uma perspectiva econômica, financeira. Muitos não sabem o que vão comer amanhã. Muitos não sabem como vão adquirir o dinheiro para que venham ser custeado a sua família amanhã. Empresários têm se perdido, têm ficado extremamente desesperados porque não sabem de amanhã. Homens, pais de famílias, homens e mulheres que precisavam, que dependiam do dia a dia para estar trabalhando, hoje se vê em situações extremamente inseguras, incertas. Essa falta de perspectiva, todos aqueles sentimentos que nós dissemos, mais a falta de perspectiva econômica, mais o tempo. Meu querido, quanto mais juntos, quanto mais tempo eu passo com uma pessoa, mais eu consigo observar e enxergar as falhas dela. Isso é natural. Isso é natural. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais possibilidades de enxergar as suas falhas, os seus erros, você terá. E isso tem acontecido no seio da família. O tempo. E ele tem usado essas coisas. Ele tem usado desse momento justamente para que os conflitos sejam gerados, para que haja ofensas, para que haja desconfianças. Eu quero dizer uma coisa para você, para mim e para você. Você sabe que aquele que mais pode feri-lo é aquele pelo qual você mais se importa. Aquele pelo qual você mais se importa, aquele pelo qual tem mais importância para você é o que mais vai feri-lo. Porque há uma significância muito maior daquilo que aquele que você mais se importa faz. É natural que isso aconteça. É natural que isso aconteça. E ele começa a usar de tudo isso. Ele começa a tramar diante de tudo isso. Para minar casamentos, para minar relacionamentos, para entrar dentro da minha casa e dentro da tua casa, para minar relacionamentos não apenas entre homem e mulher, marido e esposa, mas também entre pais e filhos. Coisas que têm acontecido também. Coisas que também têm acontecido pelo fato de os filhos estarem passando mais tempo com os pais. Pelo fato de também os filhos não estarem acostumados a tudo aquilo que tem acontecido. Meu querido, é importante que eu e você venhamos a entender que o tempo é importante para que nós venhamos a estar juntos. A quantidade de tempo é importante sim, que haja sim para que nós venhamos a estar juntos. O que eu quero dizer aqui nesta noite, eu quero que você se atente aqui nesta noite, é que não é o fato de que estamos passando muito tempo juntos e isso é prejudicial. Não, não é isso. É o fato de que o diabo tem usado isso, o nosso inimigo tem usado isso para justamente atacar pontos das nossas vidas, das nossas famílias. Ele tem usado o fato de estarmos muito juntos, por muito tempo juntos. Ele tem usado toda essa somatória de sentimentos e situações negativas. Ele tem usado tudo aquilo que tem afligido os nossos corações para minar o nosso casamento, para minar as nossas famílias, para minar os nossos relacionamentos entre homem e mulher, entre pais e filhos. Ele tem usado isso para minar. Temos que nos atentar com relação a isso. Porque, afinal de contas,
O tempo é fundamental para que eu sim passe com a minha família, para que eu sim tenha com os meus filhos. Mas tudo isso, esse tempo tem que ter qualidade. Esse tempo para eu passar com os meus filhos, para eu passar com a minha esposa, para ela passar comigo, tem que ter um resultado positivo. E infelizmente, eu tenho ouvido, tenho conversado, tenho presenciado que esse tempo não tem causado tantas coisas positivas assim. E é justamente aí o meu alerta nesta noite. É justamente aí o meu alerta nesta noite. Atenção, meus queridos. Atenção. Estamos lidando, combatemos contra um inimigo que é astuto, que é inteligente, que eu e você não devemos subestimá-lo. Somos vitoriosos, em nome de Jesus. Celebramos, e como eu disse no início, a ressurreição é sinônimo de vitória. Temos a vitória, em nome de Jesus. Mas temos que estar atento com determinadas coisas, com determinadas situações que na trajetória das nossas vidas vem nos assolando. E essa é uma. E essa que estamos vivendo é uma. Sabe, é necessário que nesse período, meu querido, eu e você venhamos a trabalhar o orgulho que existe dentro de nós. O orgulho endurece os nossos corações. O orgulho faz com que eu e você venhamos a sempre nos ser vítimas. Provérbios 29, 23, a Bíblia diz assim, ó: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Trabalhe o orgulho que há dentro de você. Trabalhe o orgulho que há dentro do teu coração. Não o endureça. Não o endureça. Principalmente nesse período. Seja mais maleável. Não se coloque sempre como vítima. Afinal de contas, o que está em risco maior não é nada disso que nós temos ouvido, mas é a minha vida, é a minha família e a tua família, que está acima de qualquer circunstância financeira ou social. É a minha família e a tua família que está em risco. Trabalhe o orgulho na tua vida. Ame. Ame. Quem ama, meu querido, está arriscado em se magoar. Quem ama está arriscado em se magoar. Faz parte. Nós temos o amor, tudo suporta. O amor entende todas as coisas. O amor tem paciência. Ame. Ame a tua esposa. Ame o teu marido. Ame os teus filhos. Em nome de Jesus, tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, há de ser deixado um legado muito mais positivo do que negativo diante de todas essas coisas. Ame, ame. Nesse momento é o momento para amar. Ame o teu esposo, ame a tua esposa, ame os teus filhos. Ame, exerça o amor, trabalhe o amor dentro do teu lar. Esse é o momento propício. Perdoe. São períodos em que as ofensas são grandes. Eu tenho ouvido isso. Tenho testemunhado isso, as pessoas me dizendo isso, casais me falando isso. São momentos em que as ofensas elas afloram. Elas vêm e afloram. Perdoe. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 6, no versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Perdoe. Perdoe. Nesse momento, nessa ocasião que estamos vivendo, as ofensas vêm, sabe? Muitas vezes de uma forma que vem a magoar, a entristecer a outra pessoa, mas perdoe, exerça o perdão, trabalhe isso dentro da tua casa, trabalhe o perdão. Meu querido, a falta de perdão, ela gera vingança,
E isso vira, sabe, uma constância dentro do seu relacionamento. Você me magoou hoje, eu magoo você amanhã, depois eu magoo você de novo e depois o outro te magoa. Vira uma constância, vira um ciclo dentro da tua casa. A falta de perdão gera vingança e vingança vai trazer um ciclo de ofensas para dentro do teu lar, para dentro da tua casa. Nesse momento onde todos estão, sabe, confinados, nesse momento onde tantas coisas, tantos sentimentos têm aflorado, têm afligido o coração do homem e da mulher, é o momento para que eu e você venhamos a exercer, a trabalhar dentro das nossas casas o perdão. O perdão. Temos que perdoar. Temos que perdoar. Eu quero dizer uma coisa aqui. O orgulho, a falta de amor, a falta de perdão, a vingança, elas são as iscas. Elas são as iscas. E o fim do casamento, o fim de um relacionamento é a armadilha. É a armadilha. Que está justamente citada no versículo que eu li de Efésios. As astutas ciladas, armadilhas. Esses sentimentos, alguns apenas, que eu compartilhei contigo aqui. O orgulho, a falta de amor, a falta de perdão, a vingança, são as iscas. São as iscas. E o fim do relacionamento, o fim do casamento, é a armadilha. É a armadilha. Que eu e você venhamos a nos atentar. Que eu e você venhamos a estar atentos a tudo isso. Nós temos que sair de tudo isso vitoriosos em o nome de Jesus. Temos que sair de tudo isso que está nos acontecendo com as nossas famílias intactas em o nome de Jesus. Temos que sair de tudo isso que está nos acontecendo com as nossas famílias fortalecidas, com os nossos casamentos fortalecidos, com a estrutura familiar extremamente firmada, calcada. Temos que sair de tudo isso com as nossas famílias estabelecidas em o nome de Jesus. E nesta noite, meu querido, eu quero orar com você. Nessa noite eu quero, aí onde você está na sua casa, eu quero orar com você. Eu quero, sabe, orar com você. Eu quero clamar o nome de Jesus para que esse nome poderoso venha fazer a diferença. Na tua casa, na minha casa, nos lares desse país, desse mundo. É inadmissível que diante de tudo isso que tem acontecido, a família venha a ser totalmente afetada, destruída por causa disso. Não, nós não podemos aceitar. Temos que sair de tudo isso mais fortes. Temos que sair de tudo isso mais restabelecidos, confiantes em o nome de Jesus. Meu Deus, eu quero orar aqui, meu Pai amado, por todas as famílias, Senhor Deus, que têm passado por momentos difíceis. Homens que têm, Senhor Deus, perdido a esperança, porque não têm visto perspectivas financeiras positivas. Homens e mulheres que perderam seu trabalho. Homens e mulheres que, Senhor, não têm tido a possibilidade de sair das suas casas para trabalhar. Homens e mulheres, meu Deus, que não sabem o que hão de comer no dia seguinte. Pai, famílias
que têm sido destruídas, Senhor. Relacionamentos entre pai e filhos que têm sido destruídos por causa de tanta coisa que nos tem assolado. Vivemos momentos, Senhor, em que não estávamos acostumados. Vivemos momentos, meu Deus, em que não estávamos esperando, aguardando. Não havíamos nos planejado para nada disso. Para nada disso. Mas eu quero, meu Deus, em o nome de Jesus, nesta noite, unir a minha fé com a fé daquele que me ouve, daquele que me vê. E que, Senhor, que esta casa seja visitada com a tua presença. Ó meu Deus, que este casamento seja visitado pelo Senhor. E que haja, meu Deus, em o nome de Jesus, a restauração. Que haja, meu Pai amado, em nome de Jesus, o entendimento de todas essas coisas. Que haja, em nome de Jesus, meu Pai amado, a força, meu Deus, para sair de tudo isso de uma forma melhor. A força, meu Pai amado, para que essa família possa sair de tudo isso mais bem estabelecida, firmada, em nome de Jesus. Meu Deus, ampara o meu irmão. Senhor, ampara a minha irmã. Muitas vezes essas lágrimas que têm saído, meu Pai amado, muitas vezes essas lágrimas que têm escorrido pelos seus rostos, oh meu Deus, venha secá-las, trazendo para elas, meu Pai amado, em nome de Jesus, a tranquilidade. Trazendo para elas, Pai, em nome de Jesus, o refrigério. Ah, Senhor, só no Senhor há forças. Só no Senhor há, meu Deus, em nome de Jesus, refrigério. Só no Senhor há solução. E é isso, meu Pai amado, que nós buscamos. Visita esse lar. Visita essa casa. Visita, meu Pai amado, trazendo a provisão. Porque o Senhor está acima de qualquer coisa. O Senhor está acima de qualquer coisa. De qualquer sistema. De qualquer instituição. O Senhor é absoluto. E nós cremos nisso. E colocamos diante de Ti as nossas famílias. As famílias de todo esse país. Crianças, jovens, homens e mulheres, idosos, pais e mães, todos no Teu altar. Porque só nos resta a esperança vinda do Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Que Deus abençoe você e tua casa, meu querido. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.